por que surgiu o Talmud? Porque, aí, voltando até a história, ainda bem que você perguntou. Por causa do templo, eles foram expulsos. Por causa de Salomão. Saíram lá na Babilônia. Coitado de Salomão, caiu pra culpa dele. Mas é o processo, né? Mas eles apareceram lá na Babilônia e lá não tinha mais templo. Ó a importância do templo aqui, ó. O que acontecia no templo, já que fizeram o templo, tinha que ter o cara que ia cuidar do templo. Quem? Eles escolheram os descendentes de Levi, que era quem cuidava da santidade. Era só os descendentes de Levi, os levitas, não era nem judeu, levita, era uma das tribos de Israel, descendente de Moisés era levita, Silvio Santos era levita. Então, o Moisés, Arão, então tinha esse que era tipo um pajé, e aí tinha o cacique, que era o rei, esse sim seria de Judá, o cacique cuida da parte política, militar, o pajé é a parte espiritual, entende? Jesus era pajé e cacique, filho de homem e de Deus, isso que deu bug lá na época, você vai entender o porquê. Aí, os saduceus ficaram de pajés, de líderes espirituais, que são os descendentes de Levi. Porque chamava de Sadoc, o sumo sacerdote de Salomão, que cuidava desse templo. Então, quando ele morreu, Sadoc, e depois eles foram para a Babilônia, os descendentes deles viraram os saduceus, que tinha na época de Cristo, que era quem cuidava do templo. Mas não tinha mais templo na Babilônia, como é que fazia? Os judeus começavam a se reunir, qualquer judeu, aí não precisava ser levita. Os judeus de Judá. Tinha levita junto, porque levita não tinha tribo, eles iam um mês em cada tribo. Mas por que o judeu é prometido e por que tipo, o chinês não é? Vamos chegar aí, você vai entender até por isso aqui. Aí então imagina, eles estão ali queimando, não tem templo para eles rezarem, eles começaram a se reunir nas esquinas. Né? A tribo do sul ficou com os levitas, porque quando destruíram o norte, o levita ficava um mês em cada tribo. Flutuando, levitar, né? Ficava flutuando para colher alimento, colher dinheiro e cuidava da parte espiritual. Só eles, o resto das tribos não. E eles, depois que eles foram, quando derrubaram as tribos do norte, os levitas fugiram para o sul, ficaram com a tribo de Judá e de Benjamim. Por isso que hoje ou você acha judeu da tribo de Judá, ou no máximo de Benjamim e de Levita. Difícil achar as outras tribos, estão perdidas. A maioria é evangélico hoje, que cumpre a Torá melhor que a própria Israel, né? Até exageram. Mas Israel Israel é ateu, né? Sim, a maioria lá é ateu, a maior parte. E abortam desde a década de 70. O rabino sabe e não fala nada. Entende? Aborta até anonimamente lá. O cara abusa de alguém, da afilhada, tira, ninguém fica nem sabendo. Entendeu? É um negócio muito louco. Agora, aí o que aconteceu? Como eles não tinham templo na Babilônia, começaram a se reunir nas esquinas. Os judeus, qualquer tribo, não mais levita necessariamente, nem saduceu. Saduceu estava puto, não tem templo, a gente está perdendo poder. E os próprios judeus estão se reunindo e fazendo esses pequenos encontros nas esquinas, que viraram as sinagogas. E aí eles começaram a entender, juntar o que eles aprenderam com Salomão e com o que estava ali na Babilônia. Que é isso aqui que está aqui, que é o que a gente estuda, Conscienciologia, o segredo do 7/12. E começaram a entender tudo. Então por isso que essas nações são gigantes e a gente fica de lá para cá, daqui para lá. Aí, esses são os fariseus. Você perguntar para qualquer rabino hoje se ele é fariseu, ele fala que é. Eles não mentem, não mentem. O Talmud é farisaico? Pode perguntar para qualquer rabino, fala Eles se orgulham, só os fariseus sobreviveram. Os saduceus sumiram. Caiu o templo, depois não tinha. Então, quando eles voltaram, porque na Babilônia, em cada esquina, começou a ter uma sinagoga. E aí viraram os fariseus. E eles começaram a anotar essas coisinhas, secretamente. Muitas ficaram só aqui, porque era pesada. Então, na época de Jesus, não estava escrito ainda o Talmud. Tinha um textinho ou outro, e o resto era tudo oral, né? Uhum. E aí, quando eles voltaram... Quando Ciro II, o Grande, dominou a Pérsia, devolveu eles, deixou eles voltarem. Tá vendo? Aí sim, quando vem o Messias gentil, goi, e devolve eles podem voltar. Mas Jesus não era goi. Não, mas defendeu, né? Também não era da Judéia, né? O único que era da Judéia, de Judá mesmo ali, era Judas. Todos os outros discípulos... Ele. Por isso que tinha um preconceito com todos os outros discípulos e com Jesus. Porque eles eram lá de cima da Galileia, que era onde vinham gentios. Né? Chama Galileia significa gueto dos gentios. Gueto dos caras, que tem qualquer um lá. Né? Era a mistura dos ser gentil, né? É bom também, é bom. Gentil, né? Parece que é uma pessoa boa. Não é tão ruim, Mas ser um judeu de verdade é muito difícil, mano. Por isso que, sabe, assim, é complicado. Tudo mudou. Quantas vezes a gente caiu e voltou? Os caras são os mesmos, velho. Os chineses? Vem desse ponto também, calma aí. Mas, agora esses caras lá na Babilônia, cada um tinha agora sua igrejinha, seu templinho. A hora que Ciro deixou eles voltarem para Israel e construiu o templo de novo, os saduceus fecharam com o Ciro. Estamos perdendo aqui, tá tudo uma zona. Fecharam, voltaram lá, reconstruíram o templo. Esse sim foi o templo que Jesus viu, né? Aí fizeram uma outra versão. Herodes ainda deu um grau, ficou ainda maior. Aí eles reconstruíram o templo para poder voltar com o poder espiritual na mão deles, né? Só que os fariseus não quiseram entregar. Você acha que, não, tudo bem, vamos desfazer. E por que o templo dá poder espiritual? Porque da coesão. A experiência mais... O templo é tipo uma... É um point onde o colapso de onda... É uma exemplificação de um conhecimento. É onde o conhecimento, onde tem colapso de onda suficiente, eco suficiente, frame suficiente, para você conseguir fundo no vazio sem sentir a morte. Entendeu? Não. Imagina, você tem que ter frame eco, porque se você não dá esquizofrenia, se você não tiver repetição de
Tipo, é como se fosse uma pedra fundamental da consciência. Exato, um ponto para ele saber de onde ele veio e para onde ele vai, não se perder na mente, não se perder na esquizofrenia. Representaria isso? Representaria como a Torre de Babel. Quando a Torre de Babel caiu, para onde foi todo mundo? Não foi espalhado? Foi espalhado. Quando o templo caiu, as línguas. Não foi espalhado? O templo caiu, foi... Hoje, qualquer um, se você quiser saber qualquer coisa de qualquer nação, você tem que ir para alguém que é de lá ou perguntar para alguém de Israel, para um judeu. Pode ser na Rússia, você pode perguntar para um russo tudo sobre lá, ou lá vai ter um judeu que também sabe tudo de lá. Você pode ir para os Estados Unidos e perguntar para um americano... Não, os judeus são foda, então, se eles sabem de tudo, de todo mundo. Porque os judeus estão em todas as nações, é o povo escolhido de Deus. Mas para ser uma luz para as nações. Mas não Talmud para escravizar. Mas você acha que Deus escolhe um povo? Deus... Ou tipo, calhou deles serem mais inteligentes que a... Deus pegou o povo que não tinha nada, né? Assim, ele jogou do deserto, começou do zero. Ele poderia pegar qualquer imperador, poderia pegar qualquer faraó. Mas você acredita que... É que, tipo, na minha visão, Deus não faz essas coisas, sabe? A consciência precisa se mover. Não veja Deus como um velhinho querendo brincar. Não é Deus, entendeu? Veja Deus como uma luz. É tipo... É a consciência viva. O resultado das regras de Deus. Por isso que é a Trindade. A consciência viva, que é essa luz que se viu sozinha, se orbitou e se fracionou, criou 12, criou 144, 12 de 12, e fez a realidade. Esse Deus é o Deus que você vai ver como o Espírito, que aí é o fluxo circular, ou como o todo lógico, de início ao fim, aí ele está sozinho, é o Pai, ou aquele que se limita e renasce sem saber nada, é o Filho. Se você tirar qualquer um desses três, Deus é limitado, aí sim. O judeu fala o contrário. O Deus do judeu não sabe o que é ser filho. O Deus do judeu não sabe o que é ser homem. O Deus do judeu sabe menos que eu e você, que todos nós. A gente sabe o que é ser homem e o Deus do judeu não. O Deus do talmudista, né? Não o Deus do judeu verdadeiro que aceita Cristo. Vai aceitar Cristo. Mas aceita o Messias. O judeu verdadeiro sabe que Deus vem com uma representação profética, messiânica e atua na humanidade. Mas faz sentido esse Deus dos judeus, na minha visão. Faz sentido porque se olha o que dá. Faz sentido, só que não dá resultado final. Dá paradoxo, dá pi negativo. Por que dá paradoxo? Porque todo mundo podendo criar a sua imagem e semelhança à vontade, vão se atropelar. Se você não tiver um ponto acima de todos, o amanhã, Deus significa... Mas por que ele não está acima de todos? Porque eles estão aprendendo... Ele só não está acima de todos ao ponto que ele consegue experienciar a si mesmo. Então, mas isso é tudo. Senão ele está na agonia, que é a sensação da morte. E se esse não for o maior sacrifício de Deus? O maior sacrifício de Deus é aguardar, esperar tanto tempo... E não poder experienciar a si mesmo. Ser feliz. Eles aguardam para sermos felizes juntos. Essa é a promessa da... Não, mas aqui você está também interpretando que Deus é um ser, né? Mas tirar ele de ser um ser é muito errado. A vida é ele. Ele fez tudo para todo mundo, menos mas ele. O ser não é... É a única coisa que ele não tem. Por isso mas é exatamente isso. É a única coisa que ele criou. Deus não é um ser. Deus é aquilo que possibilita o ser de existir. É o espaço para se mover. Isso. Então, por isso que nós viemos num corpo e somos muitos. Mas ele precisa ser um ser? Ele precisa saber o que é ser um ser. Então ele precisa de perspectiva. Por que ele precisa saber ser um ser? Para se mover, saber de onde veio e para onde vai. Mas ele criou tudo que pode. Mas existir. O criar já é ter referência. Ele precisa saber. Ele já sabe de uma forma diferente de experiência de um ser. Não, é esquizofrenia. Qualquer um pode se sentir assim. Qualquer um pode ser Deus com esquizofrenia na cama. Para Deus ser Deus, a coesão... Não é qualquer um que pode ser Deus. Para você ser Deus, tem que criar uma realidade. Não, mas do jeito que você está falando, ele está sozinho na ilusão dele. Sozinho. Não, ele não tem essa de estar sozinho. Esse é o problema dele. Ele precisa não estar. Ele precisa conseguir achar a limitação. Cara, onde eu vou, eu tô. Tudo eu sou. A luz, pra onde eu vou, eu tô. Mas por que... Pra onde eu vou, sou eu. Mas por que você humaniza Deus? Porque a única coisa que ele não tem foi ele que humanizou. Essa é a obra, é a Bíblia que conta. Não, mas por que você humaniza Deus? Por que ele tem essa necessidade de ser um ser com essas questões? Pra ter surpresa, pra se sentir vivo. Mas pra quê? Por que ele tem que ser isso? Porque o movimento é alívio. Parar é agonia, momento da morte, dá desespero. Mas por que ele tem que sentir alívio? Ou, tipo, alívio, agonia, são sentimentos humanos. São sentimentos de qualquer coisa. É a base da existência. São sentimentos de um ser. De qualquer coisa, da vida. Qualquer coisa. De um ser. Sim, mas vemos a pedra não sente agonia nem alívio, né? Mais ou menos, assim. Ali dentro tem estruturas que têm tendências. Ela sabe onde ela quer estar. Ela não sente nada. Mas ela não vaza pra fora. Ela sabe o que ela é. Tipo, a pedra, se você quebrar uma pedra, ela não vai ficar triste. Mas ela se transforma. Se eu cortar meu braço, minha célula não vai ficar triste, eu vou. Por isso você tem que estar vendo de fora, entendeu? Mas minha célula que morreu. É aí que tá. A consciência precisa acreditar no mundo. A consciência quer criar essa ilusão que a religião quer desfazer. Deus precisa dessa ilusão que a gente quer, a princípio, desfazer. Isso é querer a maçã. É o que Israel está fazendo, olha o que deu. É o que a gente fez, olha o que deu. Agora estamos rodando. Voltamos do inferno, mas você vê o conhecimento. Eles estão dominando o mundo. Então, sim, mas dessa forma... Que forma? Macabra, terrível, tendo que jogar a pureza no lugar do chão, porque não tem simetria. Tem que ficar procurando pureza pra matar, pra jogar no chão, porque senão ele vai sentir esquizofrênico. Começa... É horrível a vida desses caras, velho. Eles são literalmente demônios, esses sim. Dominados pelas emoções, não tem pra onde ir, porque perdeu a solidez da lógica. A solidez da lógica é eco, é ressonância, é justiça. Às vezes misericórdia, pra ser pi positivo.
Pô, não sei de onde você tirou essa luz, era tua. Você devia ter pego de volta. Você entregou, o perdão é isso. Você criou a luz, portar a luz. Não é o Jesus verdadeiro. Por isso que eu acredito. Tem gente que acha satanismo por causa de Lúcifer, mas não é por causa disso. Portar a luz. O judeu chama... O judeu chama Jesus, acha que Jesus é Satanás, o Lúcifer. Porque ele acusa, acusador. Pô, onde a gente vai, tá esses filhos da mãe acusando nós? Então, tipo, E por bem deles, para eles voltarem para Deus. Todas as energias voltam para Deus. Deus, com essa consciência... E Deus é um ser. É a experiência de se poder sentir o alívio. Deus o alívio é Jesus. Uma parte de Deus, sim, como todos nós. Não, mas aí... O que é Jesus? Jesus também não era 12, a perspectiva que dividiu 12 apóstolos. Ele morreu, os apóstolos levaram o que ele era. O que Jesus não veio de 12? Tudo que sabemos sobre ele veio de 12. Ele era o 13. Esse 12 fez a luz. Ele não estava com a capa violeta, entre vermelho e azul? Ele morreu com a capa violeta, entre vermelho e azul. Ele é essa visão de fora que fala, mano, aqui fora é ruim. Ser Deus é difícil, Deus nasce no todo. Mas ele é Deus? Ele parte de Deus. Mas o que significa isso? Significa ser Deus. É igual perguntar... Encarnado. O que significa ser Deus encarnado? Cada cor é a luz? Cada cor é luz? Não, cada cor é uma parte da luz. Mas é a luz também, que se eu tirar, acaba a luz. É uma luz, mas não é a luz. Tá, mas se tiver uma cor, vê o verde aqui, fala, eu sou a luz, sem mim não tem luz. Ela tá errada? Sim. Mas sem ela não tem luz mesmo. Se tirar o verde, acaba a luz. Tá, beleza. Mas aí é eu e você também. Sim, por isso que eu falei que a gente, Deus tá em nós também. Mas por que Jesus é especial, então? Porque ele caiu no pior momento, aguentou, porque ele tinha crédito, já tinha feito... O livro... eu vou te dar... Se tiver aí, Jesus... Cristo é Lúcifer. Tem todo esse rolê, rei por rei. Então, ó, ele foi rei. Suméria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Sempre tem um rei ali, que Israel chamou de Satanás. Depois ele foi lá e salvou, trouxe de volta. Desde Adão, Jesus, onde ele pegou conhecimento e Deus falou, você vai morrer, você vai pro vazio. Qual a diferença de Jesus para Adão? Adão é vivente e Jesus é vivificante. Jesus é o quê? Vivificante. Isso a Bíblia diz, inclusive. Ele cria a realidade, Jesus. Adão... Ele vivia, ele era consequência. Então ele queria o que ele não tinha. O abstrato dele, que é a mulher, quis o conhecimento. Ele foi e pegou. Aí Deus falou, você vai morrer, o que é a morte? É cair no vazio, tem que se virar. Adão não cria uma realidade que não existia, né? Sim. No momento que ele decide... Sim, e ele vai tentando se segurar. Mas por que ele é diferente de Deus, de Jesus? Porque ele é Jesus, e quando ele chega em Jesus, fecha o alfa e Adão ômega. é Jesus? Ele chega, a religião até aceita isso. Ele é o alfa e ômega, vivente e vivificante. O primeiro Adão e o último Adão, é Jesus. Ele chegou finalmente, nossa, entendi. Quando ele morreu em Adão, ele pagou a morte na cruz. E qual que é a nossa diferença qual que é a diferença minha e sua para Jesus? A diferença é que nós carregamos memórias, carregamos perspectivas que fazem a consciência messiânica ser uma e, ao mesmo tempo que sabe tudo, não é uma tirana. Porque ela tem um conhecimento geral e não está sozinha. Então a diferença entre eu e você e Jesus é que nós temos memórias diferentes. Que nós trazemos uma bagagem que Deus não tem, a experiência teatral. Limitação, nós surpresa. Trazemos uma bagagem que Deus não tem, a surpresa, ou ele traz uma bagagem que a gente não nós, a partir do momento que a gente é imagem e semelhança e tem esse poder para fazer o que a gente quer, criar a realidade... Então Jesus era onisciente. A partir de Jesus, a gente é vivificante, a gente consegue criar a realidade. A gente consegue nesse vazio que nós somos jogados no inferno... Israel pegou o rei dele e jogou no inferno. Tó, a pedra angular. A mais importante. Tó, tum. Ele caiu nas nossas nações. Fez um berço, inclusive, para os judeus lá. Eles negam porque é mancada. Mas se não fosse Jesus, não tinha nem judeu mais. Nem Israel teria. Porque onde eles foram cristãos que acolheram eles. Ah, mas nos perseguiram. Cada um que perseguia vocês tinha 10 escondendo vocês na casa deles, correndo risco de vida e morrendo às vezes. Para proteger vocês, senão vocês odiavam eles. E odeia ainda. Né? Então, quer dizer, Jesus fez aquilo. Estava na Bíblia, na Torá, inclusive no Tanakh. Está lá que ainda o Messias ia interceder por aqueles que o mataram. E Jesus está fazendo isso até agora. O judeu matou ele, odeia ele, zomba dele. E os cristãos estão defendendo Israel até agora. Para dar uma chance para eles voltarem para casa até agora. Não, é verdade. Então é que Jesus, ele propagava uma filosofia de aceitação do próximo e de acolhimento do próximo, né? Sim. Então é natural que dentro dessa filosofia... Porque é isso que a Torá eles fala. vão acolher todo mundo, inclusive os judeus. A Torá fala isso, mas o Talmud fala não. O Talmud usa isso, inverte... querendo abocanhar o abstrato da própria Babilônia. O Talmud meio parece que querer ser, nós definimos que nós somos superiores ao resto da humanidade. Exatamente. Tá ali escrito literalmente isso. Tá escrito. O resto é animal feito para servir. Então, aí começa o problema, entende? Porque, e vem esses fariseus, quando voltaram ali na época de Jesus, quando Jesus estava ali, tinha fariseu e saduceu. Por que tinha esse poder? Os saduceus voltaram pro templo, os fariseus que tinham aquela sinagoguinha na Babilônia, não quiseram abrir mão do poder. Agora vamos voltar a ser normal e deixar aí com os saduceus. Não. Eles continuaram com sinagoga. Então, na época de Jesus, cada esquina tinha uma sinagoga, que é onde tinha o poder do bairro verdadeiro. A galera não ia até o templo toda hora, ia no templo uma vez por ano. A galera ia todo domingo, todo sábado, rezar, né? Sábado para eles, na sinagoga. Então o fariseu tinha o poder do povo na mão e o saduceu tinha o poder político. Por isso que os dois tiveram que se unir para matar Jesus. E Jesus falou assim, ó, o fariseu, o que ele fala é a Torá. Beleza, é verdade. Mas o que ele segue é a lei do homem, não siga.
Eles se dizem, eles têm leis babilônicas, se dizem judeus, mas sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Quem tem sinagoga? Só o fariseu. Porque Jesus sabia que eles tinham aquele conhecimento oculto ali e não tinha como provar. Hoje a gente pode, se der um BO, tá lá escrito no Talmud, porra. Agora, na época não dava. Não tinha o que fazer. Então você é católico? Eu sou cristão. Porque eu concordo com coisas com o protestante, coisas com o católico. É que o católico, ele tem uma permissão de inagnose um pouco maior. O católico, Cristo deu esse conhecimento proibido para Israel, mas não para o gentil, para a igreja. O católico ainda tem um pouco disso. O evangélico não. E o chinês? Você nunca chegou no chinês? Vamos chegar já no chinês. O evangélico não, ele já é meio judeu mesmo. É a Torá e pá. O Tanakh. Mais, o Tanakh é a Torá, mais os profetas, os reis, né? Mais alguns livros dos judeus que vêm depois. Então, que é o Velho Testamento. O evangélico é mais judeu que qualquer judeu hoje, mais Torá, do que a maioria dos judeus, qualquer um diria. Em termos de seguir o que Deus mandou, que é a Torá. Porque as tribos perdidas, a maioria virou evangélico pelo mundo, né? E então só falta esses últimos mesmo, a tenda de Judá. A queda da tenda de Judá é a salvação dos gentios, é bíblico também. Então, a queda dos judeus fez os gentios ter essa chance de se salvar, de ver a verdade e salvar eles em troca. Porque eles caíram lá no fundo e eles ficaram com a magia macumba da nossa vida, enquanto a gente ficou com a lei sagrada deles. Entende que também é um sacrifício? Eles abandonaram a si mesmo. Querendo ou não seguir o rei que jogaram no inferno. Só que o rei aguentou, fez uma cama para eles, se transformou num chão. O que Jesus fez? Se fracionou nas cores. Ele queria ser Deus em Satanás, na serpente, em Adão. Quero saber, quero ser. Quando ele chega lá e fala, nossa, é isso que Deus aguenta? Só queima sozinho para iluminar para os outros. É isso que é Deus sozinho aqui, meu Deus, me perdoa. Aí ele volta humilde. Nós somos Deus, vamos reinar junto. Essa é a volta. Se fracionar nas cores, a cristandade. E o chinês?